Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que a Tua palavra nos seja revelada para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Pela manifestação, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que recebamos o verdadeiro entendimento espiritual. Porque Deus não é Deus de confusão. Está escrito que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e não volta para o Senhor vazia. Está escrito que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Somos nós, Senhor, que não vimos, mas cremos, porque andamos por fé e não por vista. Tu disseste, quem crê em mim, como está escrito, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós cremos em Ti, Senhor, porque se estiver escrito, nós cremos, na Tua palavra. Tu és poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito, que nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Manifesta a Tua glória revelando a Tua palavra, a Tua igreja, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos Teus eleitos, que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Para a Tua glória, que a Tua palavra ministrada nesta noite não volte para o Senhor vazia, mas seja revelada plenamente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Amém. Graça e paz, abençoados, você que está aí agora ao vivo aí. Estamos ao vivo, nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Estamos ao vivo, MGA Culto Online, nesta quarta-feira. Ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Facebook, para todo o Brasil e para toda a terra, quem estiver ligado na internet. Já vai compartilhando com seus irmãos, vai chamando outros irmãos de outras igrejas, seus parentes, seu familiar, seus vizinhos, vai compartilhando aí, vai marcando eles, para que eles recebam a revelação de Deus nessa noite. MGA, Ministério Graça e Apostolado. A graça como ela é, o apostolado como tem que ser. Estamos em Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Hoje é quarta-feira, estamos no culto online, segundo as determinações da justiça. Estamos aqui fazendo o culto online. Tema novo hoje, hein? Inédito. Bíblia, tem aí? Bíblia, porque se tiver escrito, eu creio. Bíblia, papel e caneta. Anote o tema. Eu já vou começar na minha ministração. O tema de hoje, inchado, ou, vamos fazer melhor, inchando. Inchando no conhecimento, distanciando-se de Deus. Esse é o tema. Muitos estão inchados. Então vamos colocar o tema, inchando no conhecimento, vírgula, distanciando-se de Deus. Caramba, hein, apóstolo? Nossa, então, quanto mais eu conheço, mais eu me distancio de Deus? Não, não é isso. Alguns estão se inchando no conhecimento e se distanciando de Deus. Na verdade, quem cresce no conhecimento deve andar paralelamente com Deus.
com sinais, com evidências de Deus em sua vida. O tema de hoje: inchando no conhecimento, vírgula, distanciando-se de Deus. O que é lamentável acontecer isso. E tem acontecido, e está acontecendo. E não poderia acontecer. Porque Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer. Oséias disse, Deus pela boca de Oséias: o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Pedro disse, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. Paulo disse em Filipenses 1, Colossenses 1, para que sejais cheios do pleno conhecimento. Então é preciso ter conhecimento. Mas está acontecendo um efeito colateral com alguns. Estão se inchando de tanto conhecimento. E o efeito colateral é esse. Estão se distanciando de Deus. Alguém dirá, como distanciar de Deus se Ele habita em mim? Quando eu digo distanciar de Deus, é distanciar dos sinais, das evidências, da presença, da manifestação, do divino, do sobrenatural. Por quê? Preste atenção nessa frase. Qual o sentido, a lógica, a coerência? Qual o sentido de crer em Deus se não sentirmos a presença de Deus, que Ele existe, que Ele está vivo? Porque ninguém pode ver Ele. Então qual o sentido de crer em alguma coisa que você nem sente? Você já não vê e ainda não sente? Então qual o sentido de crer em Deus? Eu vou te mostrar na Bíblia alguns sentidos de crer em Deus, que tem lógica, que tem coerência. Hebreus capítulo 2, venha comigo aqui o primeiro texto. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Isso deve acontecer com todos os que crêem em Deus. Os que creem em Deus. Hebreus 2, 4. Porque se isso não aconteceu, então nada aconteceu. Por que você acha que Jesus disse para Nicodemos, João 3, necessário vos é nascer de novo? É claro que ninguém pode nascer de novo humanamente falando, na carne, no corpo carnal. Hebreus 9, só se morre uma vez. Hebreus 9, 27. Se só se morre uma vez, só se vive, só se nasce, só se vive uma vez? É óbvio. Como é que você só morre uma vez e vai nascer 10 vezes? Então Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Versão atualizada, uma única vez. Então se o homem morre uma só vez, ele vai nascer uma só vez. Você vê que as coisas encaixam. Então, Hebreus 2, 4, leia comigo o que diz. Também Deus que você não vê. João 4, 24, Deus que é Espírito, não tem como ver um Espírito. Diz que Ele habita em nós. Coríntios 3,16. Diz que o nosso corpo é santuário dele que habita em nós. Coríntios 6,19. Diz que recebemos o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios 2,12. Mas tudo isso é papel, é letra. Queremos que é verdade, mas é uma teoria. Não teria nenhum sentido crer em Deus se Hebreus 2,4 não acontecer com aqueles que creem em Deus. Por exemplo, Hebreus 2,4. Também Deus que ninguém pode ver, também Deus testificou com eles por meio de sinais. E eu julgo justo Deus testificar por meio de sinais. Por quê? Porque Ele é um Espírito que ninguém o vê. Ninguém vê Deus. Não tem como tocar em Deus. Então se Deus é comigo, se Deus é comigo, qual a prova que Ele é comigo? Uma teoria? Um papel? Foi provado que Deus era com Daniel.
Daniel 6. Foi provado que Deus era com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3. Foi provado que Deus era com Elias. Foi provado que Deus era com Eliseu. Foi provado que Deus era com Moisés. Foi provado que Deus era com Josué. Foi provado que Deus era com Davi. Foi provado que Deus era com Paulo. E como que isso é provado? Um homem vem e fala? Não, não é assim. Como que é provado? Hebreus 2,4. Por meio de sinais. Todos os homens de Deus da Bíblia e na Bíblia, isso foi comum com todos, receberam sinais da parte de Deus. Alô? Se não tiver sinais e evidências, qual o sentido de crer em Deus? Ou de dizer que crê em Deus? Vamos ser racionais? Alô, essa é a diferença da vida com Deus para a religião. Pegou essa? Porque a religião, ela só fala de Deus. O religioso, ele até fala de Deus. Mas Elias não era religioso não, irmão. Os profetas de Baal foram até Elias, lá no Monte Carmelo, e falaram assim: homem de Deus, desce daí. O Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma você e os seus 50. Na hora caiu o fogo do céu e consumiu os profetas de Baal. Um sinal. Mas não foi só esse. Elias ressuscitou morto. E o Eliseu ressuscitou morto também, porque recebeu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. O que eu estou te mostrando e querendo te dizer, antes de eu entrar no meu assunto? Que se não houver sinais e evidências, nada prova. Alô? Deus falou assim: Moisés, vá falar com o faraó, assim, assim, assim. Aí o Moisés diz: mas eu vou falar com o faraó, como é que ele vai crer que o Senhor me enviou? Porque Deus está no céu, Deus é um espírito. Aí Moisés é um ser humano, faraó é um ser humano. Imagina o Moisés vai lá: faraó, assim diz o Senhor. Senhor, que Senhor? Qual Senhor? Deus está dizendo. Cadê esse Deus? Onde ele está? Foi aí que aconteceu as pragas do Egito, que eram sinais e evidências que vinham da parte de Deus. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, vá falar com eles. Se eles não crerem no primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Porque, alô, tem caneta aí? Sinais e evidências é o que prova Deus em nossas vidas. Porque mesmo assim a ciência não vai crer. Mesmo havendo sinais e evidências, Faraó não creu. O faraó perdeu o filho primogênito e não creu. Quando houve a praga dos primogênitos, o primogênito de Faraó morreu e ele mesmo assim não creu. Sei lá, achou que era uma doença, sei lá o quê. Não creu. A praga das moscas, não creu. A praga das rãs. Os rios se tornaram em sangue. Não é um copo d'água. Os rios do Egito se tornaram em sangue. Os peixes morreram todos. E o faraó não creu. Mesmo com sinais e evidências, ele não cria. Por quê? Romanos 9. Ele tinha sido endurecido. Deus tinha endurecido o faraó. Então, Hebreus 2,4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo. Alô? 4 evidências de Deus na vida de alguém. Uma dessas 4, ou as 4, devem acontecer em sua vida. É a prova, é o sinal. Não adianta você falar assim: Deus falou comigo, cadê a prova? Deus me disse, como é que você prova isso? Deus é comigo, como é que você prova que Ele é com você? Só você falando eu vou crer? É assim? Eu vou te provar na Bíblia que Deus era com pessoas. Você quer ver um exemplo bem básico? Deixa o Hebreus 2 aberto, deixa aí. Vem comigo em Gênesis 26. Só bem rapidinho.
Nem vim para falar isso. Abre Gênesis 26. Ah, pastor, mas eu sou cristão, eu sou crente, e eu não estou vendo Deus em minha vida. Então ora mais, irmão. Leva mais a sério as coisas de Deus. Porque sempre tem pessoas, né? É, pastor, eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu estou em graça, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, e eu não estou vendo. Você não está vendo, então ora mais. Fala com Ele. Porque Ele existe, Ele fala comigo, e eu falo com Ele. Ele existe. Mas Ele não existe só para mim. Hebreus 11 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque a Ele. Jeremias 29 ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez você é um interesseiro, então Deus não dá muita confiança para interesseiros. Escapou essa aí. Porque lá em João 6, as pessoas foram atrás de Jesus só pelo que ele tinha. E aí Jesus não aguentou. Esse povo vem até mim por causa do pão que perece. Jesus não aguentou, falou mesmo. Trabalhem pelo pão que permanece para a vida eterna. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei os pães, multipliquei os peixes. Por isso vocês estão atrás de mim. Aí João 6, daquele dia em diante, muitos dos discípulos já não seguiam mais Jesus. Um Jesus desse. Nem todos querem ouvir a verdade. Ei, Zé! Ei, Carlão! O que foi? Descobri um homem aí, meu. Putz, agora vai ser legal. O que foi? Eu vi ele fazer uma oração lá, não deu só. Multiplicou rápido os pães, os peixes. Ainda sobrou 12 cestos. Sobrou? Vamos abrir uma padaria, meu. Então Deus não dá muita bola para a gente interesseiro não, hein? Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hebreus 11. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. Hebreus 10, 6. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra, do vosso trabalho. Olha o Gênesis 26. Vamos ver um sinal aqui. Mas como é que prova que Deus é com alguém? Olha o sinal aqui, ó. Gênesis 26, verso 12. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Para aí. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac, tem até o nome dele, ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Por quê? Por que será que ele recolheu 100 vezes mais? Olha o verso 12. Porque o Senhor o abençoava. Em outras palavras, Deus era com ele. Não é um sinal? Não é uma evidência? Mas não para aqui não, verso 13. Gênesis 26, 13. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Nossa, só por causa do verso 12. Mas não parou não, tem o 14 ainda. Gênesis 26, 14. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço. Se tornou chefe, se tornou patrão, se tornou empresário, se tornou dono. Gênesis 26, 14. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus, os ímpios, o invejavam. Mas não parou aqui não. Olha a prova. Gênesis 26, olha lá. Versículo 28. Coloque o seu dedo no verso 28. Gênesis 26, 28. E os ímpios vendo, e os ímpios vendo Isaac prosperar, e o Isaac prosperava, e tudo que ele fazia dava certo, e os ímpios estavam vendo isso. Até que não aguentaram, falaram. Gênesis 26, 28. Responderam eles: olha, temos visto claramente que o Senhor é contigo. É disso que eu estou falando, irmão. Tem caneta aí? Essa é a resposta que nós temos do sentido de crer em Deus. Ter respostas em nossas vidas. Eu não posso crer em Deus e não ter nenhuma resposta da parte dele. Se acontecer isso, tem alguma coisa errada. Não com ele, claro. Porque ele é fiel, ele é justo.
Eu não posso crer em Deus e não ter em minha vida nenhum sinal da parte dele para comigo. Por isso Hebreus 2,4. Olha lá, não falei para você não fechar? Hebreus 2,4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Traduzindo, toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse vai mostrar homens e mulheres que receberam da parte de Deus sinais, prodígios, evidências, milagres, bênçãos, dons do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo e etc. Por quê? Porque é uma resposta de Deus. É uma ação e reação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas por que eu estou falando tudo isso? Por causa do tema de hoje. Qual o tema? Inchando no conhecimento. Distanciando-se de Deus. O que não pode acontecer. E está acontecendo com alguns por aí. Qual o fim? Virar ateu. Eu conheço. Sabe por quê? Todo ateu leu muito a Bíblia. O Jô Soares, aquele Boechat que morreu, era ateu. Conhecia a Bíblia de capa a capa. Jô Soares conhece a Bíblia de cor salteado. E outro, Bial, é ateu e conhece a Bíblia. Pode ver que quando alguém fala de Deus com o Bial, ele fica assim, ó. Porque ele conhece a Bíblia, ele está analisando, tipo assim, pô, mas ele está falando uma coisa que eu já li. E como que ele está falando que Deus foi com ele? E ele fica assim, o Bial. Pode ver, quando alguém fala com o Pedro Bial sobre Deus, ele fica assim, ó. Porque ele está raciocinando. Todo ateu se inchou de conhecimento. Mas não buscou sinais e evidências de Deus em sua vida. Falei com a pastora ontem ou hoje, não sei, almoçando. Um ateu falou assim, eu compro um carro zero, eu não posso falar graças a Deus, eu vou falar graças a mim. Foi eu que trabalhei e eu que comprei. Olha a mente da pessoa, hein? Olha a mente da pessoa. Tá bom. Você compra um carro zero, você não fala graças a Deus, né? E por você respirar, você fala o quê? Graças a mim que eu tenho saúde? E quem é que te deu a saúde? Quem é que te deu a vida? A vida veio do nada? A saúde aparece do nada? Ou você está comprando a saúde? Como que é que funciona isso aí? Isaías disse que é Deus que nos dá a respiração. E por aí vai. Então esse negócio de ser ateu, na verdade são pessoas inchadas no conhecimento. E que se distanciaram de Deus. Não oraram. Se esfriaram. Daqui a pouco eu vou falar umas coisas. Deixa eu entrar no meu assunto. 1 Coríntios 5, começando agora a ministração, por tema, inchando no conhecimento, vírgula, distanciando-se de Deus. Foi o que eu não deixei que acontecesse comigo. 53 Bíblias, no pleno conhecimento, mas lado a lado da manifestação de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Conhecimento, manifestação de Deus. Conhecimento, sinais de Deus. Porque só o conhecimento vai me levar a ficar inchado, frio, insípido, sem sabor. E o pior, insensível. Tem pessoas que já não sentem mais nada. Marcos capítulo 5. A mulher sentiu no corpo dela estar curada do flagelo. Marcos 5, 27. Se eu tocar nele, eu ficarei curada. Aí ela tocou em Jesus e ela sentiu no seu corpo. Tem gente que não está sentindo mais nada. É bíblico sentir. Tem gente que satiriza. Tem gente que faz piadinha. Ah, sentiu arrepio. Então, mas se você não está sentindo nenhum arrepio, é porque o negócio está feio mesmo, hein?
Se você não estiver sentindo nada, ouve uma pregação, não sente um arrepio, não sente um gozo, não sente uma alegria, não sente um prazer. Ouve um louvor, não sente um gozo, não sente uma alegria, não sente um prazer. Isso é um mau sinal, hein? Na oração, não sente nada. Isso é um mau sinal, hein? Alô, uma mulher chegou aqui uma vez, faz uns 3, 4 anos, já não sei. Ela era de uma igreja em Graça. Ela era lá do 666, pronto, falei. Ela era lá do José Luiz. Só que o José Luiz morreu. O José Luiz morreu e ela ficou sem rumo. Ela ficou sem rumo e se perdeu na vida, no dia a dia. Aí ela me encontrou e voltou às origens. Eu vou lá no MGA. Aí chegou aqui, falou para mim, pastora, nossa, estou me sentindo tão estranha, eu não sei mais nem orar. Aquilo me soou tão mal. Eu não sei mais nem orar. Aí participou do culto com a gente. Fria, insensível. Um peixe fora d'água. Inchada. Só letra. E quando a pessoa fica inchada só de letra, só de conhecimento, tudo questiona, tudo pergunta, tudo quer debater, tudo cria contenda. Por quê? Porque não tem vida espiritual. A vida espiritual é oração, contato com Deus. Tem que ter contato com Deus. Se não tem contato com Deus, vai esfriando, vai apagando a chama. E fica só a letra do papel. Que o Jô Soares tem, o Pedro Bial tem, aquele Boechat que já morreu também tinha, e tantos ateus do mundo têm a letra de cor e salteado. Fica só a letra. Uma coisa é o conhecimento da letra. Outra coisa totalmente diferente é a manifestação de Deus em sua vida. Bíblia, você pode ter 500. Mas se não houver a manifestação de Deus em sua vida, é porque o negócio está feio mesmo, hein? Quem é que está entendendo? Por isso o tema, inchando no conhecimento, vírgula, distanciando-se de Deus, vai apagando até morrer. O que não pode acontecer conosco. Amém? Deixa eu corrigir. O que não pode acontecer com um cristão. Não é o caso de ser conosco. Isso não pode acontecer. Eu conheci pessoas fervorosas no Espírito. Romanos 12, 11. Sede fervorosos no Espírito. Eu conheci pessoas fervorosas no Espírito. E se inchou tanto da letra, do conhecimento, que o fervor foi apagando, foi apagando, foi apagando, foi deixando de congregar, foi deixando de orar, foi deixando de ler a Bíblia, voltou a fumar, voltou a beber e virou uma pessoa comum do dia a dia. O que é uma vergonha. Pois bem, é exatamente isso que eu lutei e luto para não acontecer comigo. Eu julgo ter um certo conhecimento. Mas eu tenho uma luta. Já falei aqui. Não sei se vocês gravaram ou guardaram. Eu tenho uma luta diária. Não ser religioso. Não perder o feeling, o contato. Perdeu o contato, acabou, hein? Aí as 53 Bíblias não valem mais para nada. Porque Bíblia qualquer um compra. Você vende um carro de 50 mil, você compra tudo em Bíblia. Então, eu tenho uma luta. E eu estou vencendo essa luta, já vai para 30 anos. O conhecimento está do lado da manifestação divina sobrenatural. Por vezes, a manifestação divina na frente. Mas o conhecimento está aqui. Comigo, em minha vida, nunca aconteceu da manifestação sumir da minha vida e ficar apenas a letra. Nunca aconteceu. E eu luto para não acontecer isso.
Porque se acontecer, é porque já está morto espiritualmente falando. E aí não tem mais jeito, hein? Aí não tem mais volta. Tá entendendo? Você conhece pessoas que... Agora, você conhece. Sabe por quê? Porque morreu. Você já deve ter visto pessoas que chega com tudo. Chega com tudo, quer aprender tudo em 5 minutos. E cadê ele? Cadê? Mais nada de Deus? Tem mais nada de Deus? Tem mais nada de Bíblia? Tem mais nada. Era só um fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? Pega a palha do milho bem seco e põe fogo. Faz assim, ó. E apaga, acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Acabou. Fogo de palha é uma expressão, uma coisa que não dura, que não permanece. 1 Coríntios 5, o tema: inchando no conhecimento, distanciando-se de Deus. Nessa ministração eu vou te dar alguns remédios para você tomar, para que você não se distancie de Deus, mesmo crescendo, porque precisa crescer no pleno conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, você está perdido. Todos foram enganados porque não tinha conhecimento. Não sabia que o diabo tinha sido aniquilado. Não sabia que era salvo em graça para sempre. Não sabia que o Espírito Santo não saía. Então a pessoa não tinha conhecimento, ela sofria. Agora o conhecimento chegou. Mas não é para você mandar embora a manifestação de Deus. Por isso que em Coríntios 12, verso 1, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Porque, tem caneta aí? O conhecimento e a manifestação têm que andar juntos, lado a lado. Jesus disse em Mateus 22, errais por não conhecer as Escrituras, vírgula, e nem o poder de Deus. O que ele quis dizer? Se você conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você não vai errar. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, fica claro, Senhor, e se eu conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Ele fala, então você não vai errar. Isso é uma análise sintática, que a teologia chama de exegese. Eu estou analisando profundamente o texto de Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ah, Senhor, eu erro por causa disso? É. Mas e se eu conhecer a Escritura e o poder de Deus? Então você não vai errar. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 5. Olha o que Paulo relatou aqui. 1 Coríntios 5. O Espírito Santo me disse, tem me mostrado, eu conheço muitas pessoas e falo com muita gente. Tem gente que está tornando a Bíblia apenas um mero livro histórico. Quando a Bíblia, ou na Bíblia, contém a palavra divina, de Deus, que é sobrenatural, que só se entende e se vive por revelação e manifestação do Espírito Santo. A Bíblia não é como um gibi da Mônica e do Cebolinha. A Bíblia não é como a revista Veja. A Bíblia não é como o jornal Diário de São Paulo. A Bíblia, ou na Bíblia, contém a palavra de um ser invisível, mas real. Não pode ser banalizada. A Bíblia não se entende como ler um livro de história, de geografia, um romance. Agatha Christie, a Bíblia não se entende assim. A Bíblia, tem caneta aí? A Bíblia é um livro profético. Ou seja, é um livro sobrenatural, tem palavras sobrenaturais, inspiradas, divinamente inspiradas. Por isso que ela nunca fica velha, por isso que ela nunca se envelhece, por isso que ela não fica antiga. A Bíblia é um livro sempre atual. Quem leu ela 50 anos atrás e lê hoje é a mesma. Ela não fica velha, ela não fica antiga, igual um livro de história. Igual o filme do Charlie Chaplin, que era em preto e branco, cinema mudo.
Aí foi evoluindo, passou a televisão a cores, agora já se... Não, no Charlie Chaplin era cinema mudo. 1905, 1900 alguma coisa. Era preto e branco, cinema mudo. A Bíblia não. Eu li Gênesis 26 falando de Isaac, parece que eu conversei com Isaac hoje de manhã. Está fresquinho, está atual, está atualizado. Consegue perceber isso? Cuidado, hein? Eu estou vendo pessoas fazer isso. Cuidado, hein? Para você não ler tanto e se inchar tanto de conhecimento e tornar a Bíblia como um mero livro histórico. Cuidado, hein? Muito cuidado. Por quê? Porque tem gente por aí, isso aqui aconteceu no ano 70. Ah, é? Bom, então Efésios 2,8 não é para mim nem para você. Isso aqui era Paulo com os Tessalonicenses. Bom, então Efésios 2,8 não é nem para mim nem para você. Porque Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Mas eu não sou Efésio. Eu nunca morei em Éfeso. Eu sou filho de baiano. Eu moro em Santo André, em São Paulo, Brasil. Então, se Tessalonicenses aconteceu no ano 70 com Paulo, será que Efésios 2,8 é para nós? Ou vai ter que escrever uma outra Bíblia para nós? Por quê? Se Tessalonicenses foi naquele tempo com Paulo, será que Efésios 2,8 também não foi só para os Efésios? E nós não somos Efésios? E agora, como é que faz? Isso é um problema que está acontecendo por falsas interpretações. Está entendendo? Por falsas interpretações. Se você levar a Bíblia historicamente ao pé da letra, logo, logo você já não está mais lendo ela. Por quê? Porque ela não foi escrita para você. Você não estava lá no dia que escreveu. Então não é para você. Então por que você está lendo? Ficou só como história? Cuidado, hein? Cuidado. Porque se ficou só como história, qual o sentido então de ler a Bíblia? Igual ler um livro de história na escola? Qual o sentido de ler a Bíblia? Eu vou te falar qual o sentido de ler a Bíblia. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Ela é viva, ela não fica velha. A verdade é paralela. A verdade é paralela. Quer entender isso melhor? Aconteceu coisas aqui que está registrado. Aconteceu coisas que dizia respeito ao rei de Tiro, por exemplo, em Ezequiel 28. Mas, na verdade, Deus usou aquela história para falar sobre outra coisa. Então, a Bíblia, ela caminha de um modo paralelo. Por quê? Se Ezequiel 28 trata literalmente sobre o rei de Tiro, então eu não preciso nem ler, porque eu não sou o rei de Tiro, eu não moro em Tiro, nunca estive lá, então não é para mim, então por que eu estou lendo? Olha para onde você vai entrando, está percebendo? E por aí vai. Por que eu estou falando essas coisas? Por causa do tema de hoje, ó. Inchando no conhecimento. Isso é um perigo, porque vai se distanciando de Deus. Você não pode ler mais a Bíblia do que orar e falar com Deus. Você entendeu essa? Se você colocar mais conhecimento do que o contato com Deus, a intimidade com Deus, Deus vai ficando em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, até que você esquece dele e já não vai crer mais nele. Por quê? Porque se não houver sinais dele, se não houver prodígios, se não houver evidências, você vai esquecendo dele, quando vai ver não está mais nem crendo nele. Porque a mente vai estar tão inchada que já não vai estar mais vendo sinais de Deus em sua vida. Coisas que é comum para um crente. Isso aqui é um sinal de Deus, hein? Não é assim o crente? Isso aqui é um sinal de Deus. Isso aqui é Deus falando, hein? Porque está sensível. Deixa eu ler o texto. 1 Coríntios 5. Eu já orei para que todos entendam. E oro e creio que você entenda por fé, para a glória de Deus.
e que o Espírito Santo fale melhor do que eu. Ele usou uma mula uma vez para falar com Balaão, que ele me use para falar com você. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. Verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Alô? Paulo falando com a igreja. A igreja são santos, são ovelhas, são cristãos, são homens e mulheres que têm o Espírito de Deus. Mas sabe o que estava acontecendo com essas pessoas? Tendo imoralidade. Então está que nem ímpio. Então o conhecimento da Bíblia não está valendo para nada. É ou não é verdade? Por quê? Geralmente se ouve que há entre vós, geralmente, quer dizer, uma coisa comum. O que há entre vós? Vós crentes, hein? Não é vós assassino, vós bandido. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Que vergonha para um crente, hein? Quando a pessoa acha que isso não é vergonha, isso é um mau sinal. Quando a pessoa não liga para essas coisas, isso é um péssimo sinal. Sabe o que quer dizer a palavra santo? Efésios 1:4. Pois nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Sabe o que quer dizer a palavra santo? Tem caneta aí? Santo significa separado. Separado do quê? Está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ele está separado do mundo. Ele está no mundo, ele nasceu no mundo, ele vive no mundo, ele trabalha no mundo, mas ele não pertence ao mundo. Ele é santo, ele é separado. Agora, se ele está convivendo com imoralidade, então ele não é santo. Qual a diferença do santo, do separado? Ímpio. Justo, injusto. Santo, não santo, que é o ímpio. Agora Paulo falando com um crente. Isso aqui para mim já é uma vergonha. E glória a Deus que eu sinto vergonha. Porque isso é um grande sinal. Porque se eu nem sentir vergonha mais, é porque eu já estou morto também. Que era o caso deles. Olha lá, ó, Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Aí ele citou a imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os ímpios do mundo. Gentios aqui são os ímpios do mundo. Sabe ímpios, rodinha de piadinha, rodinha de prostituição, sabe rodinha de imoralidade, sabe rodinha de promiscuidade. É esses gentios que Paulo está falando, de ímpios. O Salmo 1, bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores. É esses gentios que Paulo está falando. Coríntios 5:1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é. Ô Paulo, qual imoralidade? Fala logo. Eu vou falar então. Haver quem abuse da mulher do seu pai. Tipo assim, você é crente? Não. Você não é crente? Você não recebeu Jesus como seu Senhor? Eu disse que vocês são santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4. Eu disse que vocês são santos e inculpáveis, Colossenses 1:21, 22. Quer dizer, você não é crente não, você é um bode disfarçado em ovelha, você é um ímpio, você é um filho da perdição. Pior que não era filho da perdição. Era o tema de hoje, ó. Inchados no conhecimento. E estavam tão inchados que foram se distanciando das coisas espirituais, distanciando de Deus. Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados. Ou seja, estão só cheios da letra, estão só cheios de religião. Estão só cheios de preceitos e preconceitos, mas vida com Deus que é bom, nothing, nada. Porque está inchado. Quem está entendendo? Isso aqui é o sinal do caos, hein?
na vida de um crente. Isso aqui é um péssimo sinal. Isso aqui é o sinal do caos na vida do crente. Ele estar inchado. Coríntios 5:2. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste. Você sabe o que é entristecer? É o contrário de se alegrar. Uma pessoa alegre, ele está alegre, feliz. Mas e o contrário de alegre e feliz? Entristecido, triste. Alegria, tristeza. Ele não tem mais sentimento nenhum. Tanto faz pegar a mulher do pai do irmão fulano, pegar a mãe também da irmã ciclana, e pegar a obreira ali, está inchado, nem se entristeceu. Frio, morto, insensível à voz do Espírito Santo. Perdeu o contato. Ah, mas conhece a Bíblia? Eu conheço uns aí que citam a Bíblia de cor e salteado, e estão prontos a condenar se você não crê igual eles. Estão prontos a condenar, a te rechaçar, se você não pensa como eles. Isso é um perigo, hein? Porque quando a pessoa está inchada, ele já passa a não respeitar mais ninguém. Ele se sente o dono da verdade absoluta. Quando a pessoa está inchada, o pior sinal, ele já não ama mais, já não suporta mais, já não tolera mais, que é o mandamento em graça de 1 Coríntios 13. Mas ele está inchado. Você acha que ele está pensando em tolerar, em suportar os fracos, em amar? Claro que não. Ele vai condenar porque você não crê igual ele, porque você crê diferente, porque você prega diferente, porque você ensina diferente. Ele vai te condenar, ele vai te rechaçar, ele vai te criticar. Amor, zero. Amor, nada. Tolerância, zero. Porque ele está inchado, só de letra. E por que não tem amor? Porque perdeu a essência que é Deus. Só tem letra, está inchado de letra. Quem está entendendo? Isso é um perigo terrível. Coríntios 5, verso 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Para eles estava como normal. Você viu o irmão fulano? Ele está pegando a mulher do pai dele, hein? É mesmo? Ah, tá bom, eu também peguei uma esses dias e tal. E para eles era normal. Isso é lamentável para crente, hein? Para crente isso é lamentável. Desculpa a expressão. Se é na zona, é normal. Mas na igreja, não. Se é no prostíbulo, é normal. Mas na igreja, não. Mas o negócio estava tão feio com aqueles crentes, Paulo disse, vocês nem ao menos se entristeceram com isso. O irmão pegou a mulher do pai dele e para vocês... Nossa, que vergonha, hein? O tema de hoje, inchados no conhecimento, vírgula, distanciando-se de Deus, cada vez mais. Deus vai ficando para trás, porque você tem muito conhecimento, até que você chega à conclusão que não precisa mais congregar, né? Aí ainda usa a Bíblia. Não, está escrito em Atos 17, blá, 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 blá. Deus não habita em templos feitos por mãos de Deus. E os caras usam a Bíblia ainda. Nós somos o templo, cheio de conhecimento, cheio de letra. Mal sabem que estão morrendo. Inchados, insensíveis. O que fazer então? O que fazer então? Salomão tem a resposta. Eclesiastes, por favor, depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 1. O que fazer então? Eclesiastes 1, verso 18. Tomar muito cuidado. Mas é muito, irmão. Para você não perder o rumo.
espiritual. Para você não perder o foco. Tem caneta aí? O foco é Cristo e o amor. Esse que é o foco. O foco não é você conhecer, aprender, estudar, para depois ficar debatendo, contendendo, debatendo. Não, esse não é o foco. Ser cristão não é isso. Nós não fomos chamados para isso. O objetivo não é esse. O foco é Cristo e o amor. Ou eu preciso te lembrar, Coríntios 13, que Paulo diz que se não tiver amor, não serve para nada. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, não vale para nada. Eu preciso lembrar isso. Eclesiastes 1, verso 18, Salomão disse uma frase. Graças a Deus por essa frase, que é o remédio que eu tomo já há quase 30 anos. Eclesiastes 1, 18. Porque dá muita sabedoria, há muito enfado. Fica enfadado. É só coisa carnal. É só coisa humana. Tudo na vida cansa. Se você não for um predestinado mesmo, se você não foi chamado mesmo, se você não for escolhido mesmo, lá na frente você vai se perder, irmão. Vai voltar para o mundo, vai voltar para as drogas, vai voltar a pular carnaval. Por quê? Porque esse negócio de congregar, esse negócio de orar, esse negócio de ler a Bíblia, esse negócio de perdoar, esse negócio de suportar, esse negócio de louvar a Deus, esse negócio de amar o próximo, isso aí é só para quem foi chamado por Deus. Quem não foi, não aguenta muito, enfada. Escapou. Eu estou te explicando porque tem gente que aparece, tem gente que some. Eu tenho uma mensagem em nosso site e no nosso canal no YouTube. Procura lá. O tema: até quando você será crente? Já ouviu? Marca aí, ó. Até quando você será crente? Porque tem uns crentes aí que tem tempo de validade, meu. Uma pastora chegou a mim um dia e falou assim: apóstolo, graça e paz, estou indo embora. Mas o que foi? Não, já servi o homem de Deus por 10 anos, agora... Agora o quê? Agora você não vai ser mais pastora? Agora você não vai servir mais a Deus? Agora você não vai congregar mais? Agora você não vai mais orar, você não vai mais ter comunhão, você não vai mais ler. Agora o quê? Não estou entendendo. E foi embora. Só que ela falou, né? Eu já servi o homem de Deus por 10 anos. Tem alguém entendendo aqui? Eu me recuso a ser um crente por 10 anos. Eu me recuso a ser um crente por 20 anos. Eu me recuso a ser um crente com prazo de validade. Então até quando você será crente, pastor? Até o fim da minha vida. E alguns minutos antes de ir embora, eu quero falar como Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Agora eu posso ir embora. Antes de morrer eu quero falar. Pode ser daqui meia hora, pode ser daqui 50 anos. Então eu não tenho prazo de validade. A minha fé não tem prazo de validade. Está claro ou não está claro? Duvido que você não conhece crente crente igual latinha de sardinha, que tinha prazo de validade. Foi crente por 3 anos. Falou em línguas, cantava no louvor, pregava. Pregadores, está cheio. É igual latinha de sardinha. A validade era 3 anos. Deu os 3 anos, voltou para o mundo, voltou a fumar, voltou a beber, voltou para... né? Por quê? Porque tinha data de validade. Eu não tenho. Está claro ou não está claro? Eclesiastes 1,18, o Salomão diz: porque na muita sabedoria há muito enfado. Tem caneta aí? E o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Putz, não acredito que Salomão falou isso. Irmão, ele deixou escapar essa. Porque até então só ele sabia, né? Porque nem Paulo falou isso. Paulo foi no 3º céu, voltou e não falou isso. O Salomão pega e deixa escapar essa. Putz, Salomão do céu, não acredito que você falou isso, Salomão. Salomão, por que você não guardou isso para você, Salomão? Salomão, tem gente agora que vai ficar morrendo de medo.
Vai ficar morrendo de medo, Salomão. Por que você não guardou isso para você? Você deixou escapar. Eclesiastes 1,18. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Putz. Mas Paulo disse em Filipenses 1, 9 e 10. Paulo disse em Colossenses 1, 10 e 11. Para que eu seja cheio do pleno conhecimento. Aí Salomão vem e fala aqui. Vai aumentar a minha tristeza? Vai aumentar a sua tristeza se você só se inchar de conhecimento. E não tiver uma vida com Deus. Alô? Ficou claro? Se você só se inchar, aí vai aumentar a tristeza. Por isso que o Espírito Santo manda falar. Por isso que Jesus disse, vou falar de novo. Errais por não conhecer as Escrituras. Vamos ler? Corre lá para Mateus, por favor. Eu já citei de cabeça, mas o Espírito Santo quer que eu leia para ficar registrado. Mateus 22, 29. Para ficar gravado, filmado, registrado. Eu já citei aqui, agora eu vou ler. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais. Circule na sua Bíblia: errais. Está errando. Está fazendo coisa errada. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, ou seja, tem que ter conhecimento, você tem que conhecer. Ah, mas Salomão disse: se eu conhecer, vai aumentar a tristeza. Não, calma, irmão. Calma. Não vai distorcer a palavra. Jesus disse, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Para aí. Língua portuguesa. Análise sintática. Bom, se eu vou errar, se eu não conhecer as Escrituras, quer dizer, se eu não tiver conhecimento, e nem o poder de Deus, então isso quer dizer que se eu conhecer as Escrituras e o poder de Deus, eu não vou errar. Então, para mim, pronto, está resolvido. Eu não tenho medo de nada, estou legal, sigo a vida. Já vai para 30 anos. Erra quem não tem conhecimento, não conhece a palavra e nem o poder de Deus. O que quer dizer o poder de Deus? A manifestação de Deus. Os sinais de Deus. O Hebreus 2,4. Oh, quer escrever aí? Hebreus 2,4 tem que acontecer em sua vida. Uma das coisas está lá. Sinais, prodígios, vários milagres, dom do Espírito Santo. Uma dessas coisas, ou todas, tem que acontecer com o crente. Se não acontecer nenhuma dessas, corre atrás, irmão, que tem coisa errada, hein? Se você já não sente mais nada, não sente um gozo, não sente uma alegria, não sente a presença de Deus, às vezes não chora na presença de Deus, não sente nada. Está no louvor, não sente nada. Está na adoração, não sente nada. Ouve a pregação, ouve o ensino, não sente nada. Congrega, não sente. Tem coisa errada aí, hein? Está claro ou não está claro? Tem coisa errada aí, hein? Corre que dá tempo de salvar ainda. Não deixa morrer, não. Apóstolo, tema de hoje. Inchando no conhecimento, que é o caso de alguns aí. Só conhecimento. Distanciando-se de Deus. Então, duas coisas opostas. Antagônicas. Inchando do conhecimento. A pessoa cria uma soberba, um orgulho. Eu conheço, eu conheci, eu li, eu estudei. Então ele incha no conhecimento. Mas o lado oposto disso, vai se distanciando de Deus se ele não estiver envolvido com o espiritual. João 4,24, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Se você enche de conhecimento e não está ligado no espiritual, o espiritual vai morrendo, hein? Ah, então o que eu tenho que fazer então? Porque Salomão diz, o que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Então o que eu tenho que fazer? Ah, Romanos 12 é a resposta. Por favor. Romanos 12, 3. O que eu tenho que fazer? Salomão disse, Eclesiastes 1, 18. O que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Então o que eu tenho que fazer? Romanos 12, 3. É isso que você tem que fazer. Olha lá.
Romanos 12, verso 3, Paulo diz, Romanos 12, 3, pois pela graça que me é dada, Paulo dizendo, digo a cada um dentre vós, olha o que você tem que fazer, que não saiba mais do que convém saber. Eu sou apóstolo há mais de 20 anos. Eu sou pastor, já vai para quase 30. Apóstolo há mais de 20, pastor há quase 30. Eu tenho me encontrado com pessoas que ouviu 2, 3 vezes, já acha que quer me ensinar, quer exortar, quer dar bronca. Tem coisa errada aí, né, irmão? Menos, né? Você está chegando agora, né, irmão? Eu já estou na praia catando caranguejo faz tempo, né? Você está chegando agora, você quer me exortar? Você não é um pastor, você não foi chamado por Deus, você não foi consagrado, você está chegando agora. Você quer me exortar? Não tem coisa errada nisso aí, não? Só pensar um pouquinho. Não tem coisa errada nisso, não? Tem pessoas aí, não, apóstolo não existe. Você sabe o que é um apóstolo? Então me ensina o que é um apóstolo. Me explica o que é um apóstolo. Você sabe o que é um apóstolo? Profeta não existe. Na graça não existe profeta. Para de ser bobão, para de falar besteira. Você sabe o que é um profeta? O que é um profeta para você? Você vai falar de quem? De Moisés e de Samuel? Ali era na lei e na graça. Me explica o que é um profeta. Você sabe o que é um profeta? Pastor não existe mais pastor na graça, hein? Pastor é Jesus. Não existe... Para de falar besteira, meu. Para de falar besteira. Jó 38, 2, Deus fala, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem entendimento? Para de falar besteira, meu. Você sabe o que é um apóstolo? Você sabe o que é um profeta? Você tem base, você tem fundamento. Você sabe o que é um pastor? Você nunca cuidou de ninguém. Você nunca cuidou nem de tartaruga. Você sabe o que é um pastor? Você já aconselhou alguém? Já aconselhou algum casal que estava se separando, querendo se matar? Você sabe o que é um pastor? Para de falar besteira, meu. Caramba! Você sabe o que é um evangelista? Você sabe o que é um mestre? Não, o mestre é Jesus. Você já está provando que você não sabe nada. Menos. Vai estudar. Fica quietinho, vai ler, vai estudar, vai orar. Não é assim não, hein? Para alguém querer ensinar Salomão, não é assim não, hein? A rainha de Sabá saiu da Etiópia com a sua comitiva e foi ouvir o que Salomão pregava já há anos, ó. Deixa eu ver o que ele está pregando e ensinando, hein? Que o Salomão tem fundamento, hein? Salomão, ele mata a cobra e mostra a cobra morta. Salomão tem conhecimento, hein? E não é só letra, não. Salomão tem intimidade com Deus. Ele fala movido pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Um fala só cheio da letra, cheio do conhecimento. O Salomão tem o conhecimento e mais a unção do Espírito Santo, que é o que testifica. Está claro ou não está claro? Então, Eclesiastes 1,18. Se o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza, então o que temos que fazer? Romanos 12:3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Sublinha na sua Bíblia, passa uma brocha aqui em Romanos 12:3, passa um pincel, faz alguma coisa, marca com alguma coisa, para você nunca mais esquecer essa frase. Não saiba mais do que convém saber, senão você vai inchar, e depois de inchar, vai morrer espiritualmente. E o pior, vai matando outros. O negócio é sério, irmão. O negócio é muito sério. Crentes inchados vão passando essa doença a outros, vão inchando a outros.
Ele não congrega, o outro também não congrega. Ele não semeia e é contra quem semeia, hein? É contra, Vixe, o cara fica louco, ele está cheio de conhecimento. Ele é contra tudo. E ele vai matando as pessoas também. É como Paulo disse de Mineu e Fileto. A palavra deles corrói como um câncer. Um pastor me falou esses dias aí, falou: apóstolo, seu trabalho não está sendo fácil não, hein? Você tem que estar corrigindo um monte de erros que tem por aí, hein? Ô Reinaldo, ultimamente a minha função é essa. Estão falando um monte de besteira, estão estragando a igreja de Jesus, estão pondo um monte de fortaleza, um monte de heresia, um monte de falsa interpretação. Toca eu ir lá e ficar remendando e arrumando um monte de besteira e heresia que estão falando por aí. O pastor falou: não está sendo fácil a sua vida, hein? Você tem que ficar remendando um monte de erros por aí. Erros doutrinários. Um fala que Jesus já voltou, o outro fala que não sei o quê. Falou: não está fácil a sua vida. Eu falei: você quer que eu faça o quê, irmão? Romanos 12:3. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. Esse é o meu segredo. Eu aprendi com Paulo, porque eu estou debaixo do apostolado e eu não saio por nada. Primeiro, eu tenho 53 Bíblias e eu não quero saber além do que me convém saber. Vírgula. Eu sei, eu aprendo com moderação. Esse é o segredo. Romanos 12:3. Já tem uns que saiu do apostolado, já está achando mais que Paulo. Fala coisas que Paulo não falou, traz ensino que Paulo não trouxe, doutrina a igreja, mas Paulo não falou. Então, tá indo além. Não é com moderação, é além. E acha que é o Senhor, hein? É o dono de tudo, absoluto. Salomão disse que a soberba precede a ruína. Estou vendo a cova de alguns, hein? A soberba, o orgulho, a presunção. Antecede a morte espiritual do cristão. A soberba, o orgulho e o pior, a presunção. Com esses três inimigos não precisa nem do diabo, nem de demônio, nem de nada. A soberba, o orgulho e a presunção. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Estou indo para a parte final, mais uns 5 minutos. Me tolera mais uns 5 minutos, 6 minutos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O tema de hoje é uma exortação, claro. Uma admoestação e uma exortação. O tema: inchando no conhecimento, distanciando-se de Deus. Porque se não tiver amor, já está longe de Deus, hein? Quando eu era criancinha, na escola dominical com meu pai, nós cantávamos assim, ó: aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Eu era criancinha, tá em mim, tá comigo até hoje a música. 1 João 4:8. O sinal de Deus no negócio é o amor, hein? Se não tem amor, pode falar de Deus o dia inteiro. Se não há amor, e o que é amor? É misericórdia, é suportar, é perdoar, é tolerar. É o perdão. Se não houver amor, não tem Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Fala de Deus, mas de Deus não tem nada. Porque Deus é amor. 1 João 4:8. Está gravado aqui, ó. Estou com 52 já, eu era criancinha quando eu cantava isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Um remédio, um antídoto para não inchar no conhecimento. E olha que eu tenho conhecimento. Mas o remédio é não inchar no conhecimento. Para quê? Para não se distanciar de Deus.
O que é distanciar de Deus? 1 Tessalonicenses 5, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, 19, Paulo diz: não extingais o Espírito. Uma outra versão: não apagueis o Espírito. Versão ampliada: o Espírito não apagueis, hein? O que é apagar o Espírito? Interessante, né? Não parece que é uma coisa antagônica? Nós somos templo do Espírito, o Espírito habita em nós, aí nós vamos lá e apaga ele. Como é que se apaga algo que está dentro de nós? Não orando, não tendo comunhão, soberba, orgulho, presunção, carne, todas essas coisas vão apagando o Espírito. Tessalonicenses 5,19. Não extingais, extinguir, exterminar, excluir, tirar ele. Fica só uma coisa humana, terrena, carnal. Só uma religião humana, boba. Sem lógica, sem vida. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Se não orar, vai apagar o Espírito. Se não louvar de coração, vai apagar o Espírito. Se não adorar em espírito e em verdade de todo o coração, vai apagar o Espírito. Tem crente que é contra culto. Ele leu tanto a Bíblia que ele é contra o congregar num lugar. E usa a Bíblia. Deus não habita em templos feitos. Para de falar besteira, meu. Para de falar besteira. Estou aguardando o dia para você parar de falar besteira, hein? Estou esperando esse dia chegar. Ainda usa texto da Bíblia ainda. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quando o crente já não ora mais, o Espírito vai apagando. Quando o crente já não louva mais, já não se entrega mais. Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando não vai fazendo mais isso, vai apagando o Espírito. Vai apagando o Espírito. Vai apagando o Espírito. Até que você nem lembra mais. Espírito Santo. Estou nem sabendo de nada. Que Espírito Santo? Estou nem sabendo de nada. Mas está cheio da letra. Não, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, é o templo, mas está morto. Não tem vida, não tem alegria, não tem gozo, não tem paz. A família é um inferno. A vida com a esposa é um inferno. A vida com o marido é um inferno. A vida com os filhos, com os amigos é um inferno. É uma pessoa insuportável. Ninguém quer ficar perto de você. Porque já não tem mais vida. E para terminar, Efésios capítulo 4. Estou dando alguns remédios para tomar, para que essas coisas não aconteçam conosco ou com você que está me assistindo aí. É o que eu faço para que não aconteça comigo, porque o conhecimento que eu tenho para inchar é fácil. Você sabia disso? Mas eu não me permito ser inchado. Eu não me permito ser insensível. Eu não permito que as coisas de Deus sejam algo comum, como tomar um banho, como escovar um dente. Uma pregação não é algo comum. Um louvor a Deus, eu vou louvar a Deus, não é algo comum. Não é igual pôr um sapato abençoado, eu vou louvar a Deus. Eu não vou cantar por cantar. Eu não vou tocar por tocar, porque eu sei tocar, porque eu sei cantar. Não. Eu vou louvar a Deus. Eu vou adorar a Deus. O meu louvor tem que chegar a Deus. A minha adoração tem que chegar a Ele. Não vou cantar igual o Roberto Carlos canta, igual o Chitão de Jorocá. Não, eu vou louvar a Deus. Se eu não fizer direito, se eu não fizer de coração, não chega a Deus. E se não chegar a Deus, qual o sentido de eu estar cantando para Ele se não chegar a Ele? Nenhum. Por isso tem que ser feito de coração. Salmo 113. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E por aí vai. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Se eu banalizar, vai apagando o Espírito. Até que fica só
uma religião vã. Homens cheios de letra, cheios de conhecimento, mas mortos no espírito. Estão entendendo? Para terminar, mais um remédio para essas coisas não acontecer. Efésios 4, verso 30. Efésios 4, verso 30. O Espírito Santo está mandando eu ler mais um texto aqui, ó, e eu vou obedecer ele. Efésios 4, 30. Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É claro que ele não está falando com um macumbeiro, né? É claro que Paulo não está falando com um bandido, com um assassino, com um drogado que está na boca de fumo. Com quem que ele está falando? Com a igreja, com os crentes, com os cristãos, com os santos. Está claro ou não está claro? Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que se entristece o Espírito Santo? Tessalonicenses 5,19. Apagando ele. Você vai tirando ele da sua vida, vai entristecendo o Espírito Santo. Vai andando na carne, chega a soberba, chega o orgulho, chega a presunção, chega a altivez. Não preciso mais de Deus, não preciso congregar tanto, não preciso ler tanto a Bíblia, não preciso orar tanto. Para que cantar tanto? Para que? Então, essas fortalezas vai entrando. Vai apagando o Espírito e entristecendo o Espírito Santo. O último texto que o Espírito Santo me disse. Agora, ele me disse. Efésios 5, verso 18. Tem alguns aí que dizem que se encher do Espírito Santo é se encher de conhecimento. Você não sabe nada mesmo, irmão. Tá feia a situação, hein? Fala cada besteira que é inadmissível, hein? Para quem se diz apóstolo, para quem se diz pastor, para quem está na frente de uma obra. Falar que se encher do Espírito Santo é se encher do conhecimento da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é o Espírito Santo. A palavra de Deus é uma coisa, o Espírito Santo é outra. Eu vou te ensinar. Em Colossenses 3,16, Paulo disse que toda a palavra de Deus habite em vós. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Colossenses 3,16. Então a palavra de Cristo é uma coisa. Efésios 5,18. Se encher do Espírito Santo é outra, pastor. Eu não precisava falar isso para o pastor, né? Então, se encher do Espírito Santo não tem nada a ver com se encher da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa, o Espírito Santo é outra. Quem é que não sabe disso? Está claro ou não está claro? Quem é que não sabe disso? Efésios 5,18 para terminar em 1 minuto. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho. Olha o tema de hoje. Inchando no conhecimento. É bom ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento. Só não podemos nos inchar. E quando é que se incha? Quando perde o contato espiritual. João 4,24. Deus é espírito, hein? Se perder o contato espiritual, se perder a intimidade espiritual, o feeling, se perder, acabou. Por quê? A Bíblia não é Deus. Ela só fala de Deus, mas ela não é Ele. Deus é espírito. É fácil entender isso. Cuidado para você não ter mais Bíblia do que Deus em sua vida. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Tem que haver um equilíbrio, diz o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse em Romanos 12,3. Saiba com moderação. Posso ouvir um amém? Tem que ter um equilíbrio. Conhecimento pleno. Mas assim com o Espírito Santo, assim com Deus. Tem que ter sinais de Deus. Tem que ter evidências. Não pode ser só humano. Só terreno, só carnal. Só sabedoria humana. Só filosofia. Senão vira uma religião humana. E Deus está onde? Cadê Deus? Por isso o Hebreus 2,4 que eu li. Que ele testifica por meio de sinais.
de prodígios, de milagres, de dons do Espírito Santo. Para terminar, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. Uma outra versão diz, em que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Eu vou ensinar o pastor lá, porque o pastor falou que se encher do Espírito Santo e se encher do conhecimento da Bíblia. Falou besteira, né? Eu vou te ensinar como é que se enche, como que se enche do Espírito Santo. Efésios 5,19. Falando entre vós, tem que falar. Falando entre vós com salmos. Senhor, eu te exalto. Tu és o meu Deus. Eu te louvarei para todo sempre. Isso são salmos. Falando com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você vai fazendo isso, o verso 19, você vai se enchendo do Espírito Santo no verso 18. Quem entendeu? E aí Deus vai testificar. Lembra do Romanos 8,16? Que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito? Está claro ou não está claro? Cuidado, igreja, cuidado para não se inchar do conhecimento e se distanciar de Deus. Tem que caminhar paralelo. Conhecimento e poder de Deus. Conhecimento e manifestação de Deus. Conhecimento e sinais de Deus. Conhecimento e prodígios, milagres, alguma evidência, alguma manifestação de Deus sobrenatural tem que ter, para não ficar somente em nossas palavras humanas e terrenas. Graça e paz, e até domingo em nome de Jesus, para a glória de Deus.